Eu me chamo Márcia e sou do grupo Florescer. E continuando a série das mulheres inspiradas na Bíblia, eu irei falar da história de Ruth. Então, vou ler aqui o texto base, Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs com ela e suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com ela as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao seu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que sejais por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que nessa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abaster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, essa é a história de Ruth, uma moça
estrangeira e viúva, que ela generosamente deixou a sua terra para seguir e cuidar da sua sogra Noemi. Ruth era de Moabe e decidiu abraçar a fé em Deus e abandonou os seus ídolos, os seus deuses moabitas. Sua decisão demonstrou um grande amor a Deus e a Noemi. A história de Ruth se mostra que Ruth se casou com Malom, filho de Noemi, estando juntos por 10 anos, sendo que Malom faleceu, e deixando-a numa situação muito difícil, ela, a sua cunhada e a sua sogra, pois as três, sendo mulheres viúvas e sem marido, sem filhos e sem pais que cuidassem delas, ficando numa situação muito difícil porque elas não tinham como ser sustentadas. E a luta de Ruth por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu que ela mantivesse a sua palavra de cuidar da sua sogra. Ela, trabalhadora, foi trabalhar num campo para colher espigas. E, coincidentemente, era o campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E Ruth foi ao campo e apanhava as espigas após os segadores. E entrou nessa parte do campo que pertencia a Boaz, e que era da família de Elimeleque. E perguntou Boaz aos seus servos: quem é esta moça? E eles lhe disseram: é Ruth a Moabita, que veio com Noemi. Então disse Boaz: deixa colher as espigas, não a repreenda. E ela colhia as espigas que eram deixadas sempre as sobras para Ruth, que colhia atrás dos seus segadores. E naquele tempo sempre tinha as espigas que eram deixadas para aquelas pessoas que não tinham, que estavam numa situação que eram desprovidas de sustento. Então elas pegavam sempre essa parte de colheita e Ruth ia colhendo atrás dos segadores. E Boaz disse a ela: colhei tudo o que for necessário e vá às vasilhas e beba quando tiver sede. E disse a ela, Ruth disse a Boaz: mas como que eu sendo estrangeiras, tu me favoreces ainda? E ele disse: eis que tenho ouvido a sua história de como você veio de lá, de Moabe, deixando seus ídolos e acompanhando para cuidar da sua sogra. E que Deus lhe dê tudo e retribua tudo aquilo que você tem feito pela sua sogra. E naquele tempo tinha o parente que era resgatador. E como Boaz era da família de Elimeleque, ele era o resgatador que providenciaria uma nova história em família para Ruth e sua sogra. Ele era um homem muito rico e
e era o parente mais próximo que interviria em favor de Ruth. E ele daria o seu favor à família se casando com a viúva de Malom, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth e lhe dando uma família, uma posteridade. Assim foi um desfecho inesperado para a história de Ruth, porque a família de Noemi voltou a sentir a alegria de viver com uma nova esperança, porque Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho chamado Obed, que foi motivo de alegria para os seus pais e para sua sogra Noemi, que reconheceu a bondade e o cuidado de Deus sempre presente em sua vida. E Obed foi o pai de Jessé e foi o avô do rei Davi. Que Deus abençoe a todas.